Nós observamos aqui um neurônio que tem as partes importantes que a gente deve saber, que são os dendritos, corpo celular, axônio e terminação nervosa. Tá? Vocês observam que os neurônios possuem sempre representação com carga negativa no seu interior e carga positiva no seu exterior. Por que isto é representado? Essa diferença de polaridade é devido à quantidade de íons sódio e potássio maior do lado exterior do que no interior, né? Isso é provocado pela bomba de sódio e potássio. Então, a bomba de sódio e potássio, um dos motivos é que a bomba de sódio e potássio, ela joga 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. Isso é um dos motivos. Um outro motivo é que os átomos de potássio têm maior permeabilidade à membrana, então, à medida em que eles são jogados para dentro, eles saem com maior facilidade do que os íons sódio conseguem entrar. Então, à medida em que o sódio é jogado do lado de fora, ele tem mais dificuldade em retornar pela membrana plasmática. Já o potássio, os 2 átomos de potássio, quando é jogado para dentro, ele tem uma maior facilidade em sair. Então, a somatória de cargas externas é maior positivamente, né? Eu tenho maior número de íons positivos do lado de fora do que do lado de dentro. Isto significa o positivo e o negativo aí. Tudo bem? Então, a bomba de sódio e potássio é a responsável por essa diferença e também o próprio trânsito, fluxo desses íons, que é diferente pela membrana plasmática. Tudo bem? Quando a gente vê este neurônio nesta situação, a gente chama de potencial de repouso, né? O que é o potencial de repouso? É esta situação que se encontra o neurônio, tá? Do jeito que está aí, mostrando aí, né, a carga positiva fora e a negativa no seu interior. Tudo bem? Vamos entender agora do que se trata a despolarização de membrana para gerar um potencial de ação. Bom, quando temos um potencial de ação? Quando o limiar de excitação é alcançado, o que é o limiar de excitação? É o mínimo de estímulo que eu tenho que fornecer a um neurônio para que desencadeie essa despolarização e gere um potencial de ação consequentemente, tá? Esse limiar está estimado entre 50 e 55 milivolts, tá? Muito bem. Atingindo o limiar de excitação, os canais de sódio vão abrir da membrana plasmática. A bomba de sódio e potássio continua mandando sódio para fora e potássio para dentro, como eu já falei anteriormente. Mas os canais de sódio agora, neste local, no dendrito que for acionado, que ocorrer a despolarização, vai abrir os canais de sódio. Nesta região do dendrito que abrir os canais de sódio, ocorrerá um influxo é para dentro, de sódio em grandes proporções, um processo chamado difusão. Há uma difusão de sódio grande nesta região que abriu os canais de sódio e haverá uma inversão de polaridade. Bem neste ponto, ocorrerá a inversão. Do lado de dentro vai ficar positivo, porque entrou muito sódio, e do lado de fora vai ficar negativo. Dizemos que ocorreu uma despolarização de membrana neste ponto. Imediatamente após a despolarização, né, está gerando um potencial de ação que vai percorrer todo o neurônio. Neste ponto onde ocorreu a despolarização, ocorrerá imediatamente uma repolarização, que isso aí é muito rápido. Essa despolarização ocorre em frações de milésimos de segundo. A repolarização ocorre com o fechamento dos canais de sódio e a abertura dos canais de potássio. Com a abertura dos canais de potássio, o excesso de potássio que tem do lado de dentro do neurônio irá sair, porque não podemos esquecer que a bomba de sódio e potássio nunca parou, jogando sódio para fora e potássio para dentro. Só que,
Com o fechamento dos canais de sódio, o sódio não retornará mais para o interior. E o canal de potássio estando aberto, este excesso de potássio que está no interior, devido à bomba de potássio estar jogando ele para dentro, terá facilidade em sair, ou seja, a carga positiva voltará a ser do lado externo, já que a bomba de sódio e potássio nunca parou. Com a abertura, se restabelece as cargas positivas em maior quantidade do lado de fora. A abertura dos canais de potássio faz com que um pequeno excesso de potássio que existe no interior do neurônio, pois a bomba de sódio e potássio nunca parou, jogando sódio para fora e potássio para dentro, e portanto sempre existe um pouquinho mais de potássio do lado de dentro. Com a abertura dos canais de potássio, faz com que esse potássio que existe um pouquinho em excesso no interior do neurônio saia de forma livre, de forma bem facilitada. Ele já passa pela membrana plasmática, só que agora ele vai ter uma porta bem aberta para ele passar, sem obstáculo nenhum, sem membrana nenhum, porque existe um canal. E como existe um pouquinho mais de potássio normalmente dentro do neurônio do que fora, sai uma grande quantidade de potássio para fora, que irá se somar ao sódio lá fora, reestabelecendo a carga positiva que tinha em excesso lá fora. Só que esse potássio que sai, ele hiperpolariza a membrana, já que a saída do potássio se torna excessiva devido a este canal que facilita a saída. É um estado conhecido como hiperpolarização de membrana. É tão hiperpolarizado, fica tão positivo lá fora e tão negativo aqui dentro por perda de potássio, que neste momento de hiperpolarização, o neurônio não poderá ser estimulado neste período de hiperpolarização. Por quê? A DDP nesse estágio do lado interno da membrana se torna menos 90 milivolts. E para que o neurônio esteja no estado de potencial de repouso, ele tem que estar a menos 70 milivolts. Portanto, o que deve acontecer? Os canais de potássio agora, passando do ponto de menos 70 milivolts, eles voltam a se fechar, e aí precisa haver um tempo para que o potássio migre para dentro da célula nervosa, através da bomba de sódio e potássio, até que se restabeleça o de menos 90 milivolts para menos 70. Então, de menos 90 milivolts para menos 70 milivolts, precisa entrar um pouco de íons potássio e até mesmo sódio, que acaba entrando pela membrana. Este período que vocês estão vendo no gráfico aqui, que vai mais ou menos de 2,7 milissegundos até 4,5 aproximadamente, é chamado de período refratário, que é o período onde o neurônio não pode ser estimulado, ok? Espero ter ajudado vocês. Um beijão, Cezinha.